Pronto. Vamos começar hoje a nossa live. Já vamos começar. Camila, salve Maria, seja bem-vinda. E vamos iniciar hoje a nossa live. Depois de uma semana sem lives, hoje estamos aqui recomeçando o caminho. E aí, Camila, vamos, me ajude aí, convide outras pessoas a participar desta live, né? Hoje trataremos de um tema interessante. Acredito que vocês vão gostar muito desse tema. Convidando o povo, isso aí, vamos lá. Eu acredito que hoje será bem interessante esta live, né? Teremos hoje algumas questões que são bem bacanas. Acredito para quem é pai, para quem é mãe, né, para quem é professor, de certa forma. Nós vamos fazer uma correlação bem legal. Por sinal, uma das inspirações desta live é o livro que a Camila me deu, tá? O Trivium. Obrigado, Camila, por este livro maravilhoso. Você aí, Cláudia, que me deu esse livro que tem sido assim de suma importância, tá? Bem, para vocês que vão chegar posteriormente, né, vão assistir depois esta live, ela vai ficar aqui gravada no Instagram, mas também eu vou colocar no YouTube. Algumas pessoas preferem assistir no YouTube, enfim, tá? Cada um pode ficar muito à vontade para assistir aonde acha que é necessário. Bem, enquanto vocês vão compartilhando para outras pessoas, tá? Eu acho que vou compartilhar também para os irmãos. Vamos já começar, vamos rezar. E a partir daí nós vamos dar o nosso pontapé inicial, tratando deste assunto. Que acredito que será importante. Ele também está lendo o Trivium? Que legal. Então, eu comecei a ler e eu decidi que eu deveria voltar e ler novamente ele com mais cuidado, com mais esmero. Então eu estava gostando tanto da leitura que decidi voltar, né, novamente para ler de novo. Por isso, para realmente absorver com todo carinho, porque realmente acho ele muito bacana, tenho gostado muito. Acho que vai ser legal hoje para ele, essa live aí. Acredito que vai ser bem esclarecedor algumas questões. Então vamos lá. Bem, vamos começar, tá? Estou olhando aqui alguns livros, porque às vezes tem no meio das lives outras inspirações. Hoje esta live foi inspirada em uma aula que eu dei para os meus alunos, em um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui. Márcio, salve Maria, meu cunhado chegou aí. Bem, então essa live foi inspirada numa aula que eu dei hoje aos meus alunos. Eu estou pensando num curso sobre educação, umas coisas bem base, fundamental, e essa é uma das meditações que estará lá. Claro que no curso estará muito mais detalhadas, né? Mas enfim, acredito que vai ser muito útil esta live hoje, né? Pelo menos para os meus alunos foi interessante observar a captação que eles puderam ter da existência, tá? Isso é muito importante. Claro que aqui especificamente eu vou ampliar para um ambiente mais religioso, tá? Para uma questão mais voltada para o ambiente da fé. Alguns elementos, claro, não foram colocados quando estava dando a aula, né? Porque prontamente não era um ambiente para isso. Bem, vamos começar, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vamos fazer uma oração aqui de São Bernardo de Claraval, que tem a ver com o tratado em louvor à Virgem Mãe, da sua homilia. Tu, quem quer que sejas que te sentes arrastado pela corrente deste mundo, náufrago da procela e da tormenta, sem apoio em terra firme, não afastes o teu olhar do resplendor dessa estrela, se não queres submergir sobre as águas. Se levantaram-se o vento das tentações, se te vês arrastado contra as rochas da tribulação, olha a estrela, invoca Maria. Se és abatido pelas ondas da soberba, da ambição, da detração, da inveja, olha a estrela, invoca Maria. Se a ira, ou a avareza, ou a sedução carnal sacodem com fúria o barquinho do teu espírito, volta os teus olhos para Maria. Se estás angustiado pela enormidade dos teus crimes, ou aturdido pela deformidade da tua consciência, ou aterrado pelo pavor do juízo, e começa a engolir-te o abismo da tristeza ou o inferno da desesperança, pensa em Maria. Se te assalta o perigo, a angústia ou a dúvida, recorre a Maria, invoca Maria. Que nunca se feche tua boca ao nome de Maria, que ela não se ausente de teu coração e que não esqueças o exemplo de sua vida. Assim poderás contar com os sufrágios da sua intercessão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós vamos tratar de um tema. Eu confesso que não consegui nominar bem esta live, mas eu posso dizer que vamos falar da palavra de sabedoria. O que é a palavra, o que é a linguagem, em uma conotação bem ampla, a partir, claro, da tradição da igreja, daquilo que é a linguagem, prontamente, e esses elementos que são muito humanos, que falam muito para a nossa própria humanidade. Então, é preciso uma atenção muito grande ao que eu vou falar, porque geralmente são coisas que são muito existenciais, né? Além de serem coisas muito existenciais, também são coisas que a gente não percebe, principalmente quando nós vamos estudar as matérias, essas coisas geralmente não aparecem lá. Por quê? Claro, porque isso não foi ensinado aos professores, a gente não pode culpar os professores por essas questões, tá? E infelizmente também há um desleixo nosso também em não aprofundar essas questões, tá? Mesmo quando estamos na universidade, tá? Então, é uma meditação aqui. É lógico que aqui eu não pretendo encerrar tudo, dizer tudo, né? E aqui é cabível também de correções, mas eu acredito que este conteúdo será como um pontapé inicial para algumas questões que são interessantes. Também quero dizer que isso também é um pouco daquilo que nós pretendemos nos debruçar aqui nos Filhos de Coube, no sentido da formação e da educação. As formações entram nesses âmbitos, mas está pretendendo também adentrar um curso sobre essa questão da educação e essa correlação da formação da pessoa humana. Mas é também, para mim, de forma particular, um objeto de estudo, tá, que eu tenho feito de forma assim, também com base em uma espiritualidade. Tá? Então, é muito existencial essa questão. Eu começo aqui com uma encíclica. Eu confesso que a minha está um pouco velhinha aqui. Eu queria achar a minha outra aqui, mas os meninos bagunçaram um pouco as minhas coisas aqui. A encíclica Spe Salve, a fé e a esperança, do Papa Bento XVI. Ela vamos dizer assim, que vai nos abrir caminho na nossa meditação, tá? Bem, a encíclica, ela trata da fé e a esperança. E ela vai dizer aqui, né? Abre aspas. Minha irmã Sandra, tu vai gostar muito desta live, tá? Minha irmã que é pedagoga, vai gostar muito. Começa assim. Esta é, de fato, uma palavra central da fé bíblica, a fé e a esperança. A ponto de, em várias passagens, ser possível intercambiar os termos fé e esperança.
Assim, a carta aos Hebreus liga estreitamente à plenitude da fé. Hebreus 10, 22. Plenitude da fé. Com a imutável profissão da esperança. Capítulo 10, versículo 23. De igual modo, quando a primeira carta de Pedro exorta os cristãos a estarem sempre prontos para responder a propósito do Logos, ou na tradução do português, é preciso estar sempre prontos para dar razões Logos à sua fé, o sentido de razão, da sua esperança. Então é interessante, razões da sua esperança. Então a palavra fé e esperança, elas estão muito conectadas. 1 Pedro 3, versículo 15, é esse texto. Então aqui esperança equivale à fé. Tá? Vai dizer que São Paulo lembra aos Efésios que antes do seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 12. Tá? Quero lembrar também aqui um fato interessante, muito bíblico, que é aquele fato da Torre de Babel, em que na construção daquela torre há uma confusão, há uma ração humana aqui de uma autossuficiência, e depois com a questão de Babel aqui, essas questões das línguas se misturam e nós temos aqui uma confusão em que ninguém se entende. Tá? Hoje, no nosso tempo, existe novamente esse desejo de deturpar a linguagem, com essa questão da linguagem neutra. Então aqui é essencial esta observação desta live, porque você terá você vai ter subsídios, essa palavra aqui é muito propícia, subsídios para poder, internalizando isso que eu vou falar para você, meditar e ter pelo menos uma instrução a dar, primeiramente ao seu coração, obviamente, depois aos seus filhos ou alguma pessoa que deseja aí, abrir o coração e sair desta confusão que estão tentando incutir hoje para nós. Claro que eu não estou aqui para falar sobre a guerra semântica, mas ela está aí presente. Tá? Depois, claro que o evento de Pentecostes ele não está ligado ao evento de Babel. Isso vários autores bíblicos já falaram, mas eu quero fazer esta correlação aqui, porque nós celebramos domingo Pentecostes e houve essa questão de todos em sua língua materna se entenderem. E isso aqui é muito bacana, desse entendimento das línguas, tá? Da linguagem, e isso é muito bacana, tá? Essa conotação é bem legal e é importante que a gente possa observar isso. Pois bem, mas o que é a linguagem? Tá? A linguagem, eu posso já começar a falar, a linguagem ela é algo existencial. Existencial e humana. Prontamente, essa conotação da linguagem é existencial, repito, e humana. Isso é muito próprio da gente, tá? Nossa, humana, tá? Claro, eu falei mais cedo, mas como entraram outras pessoas agora, estou baseando neste livro que é muito bom, chamado O Trívio. Vale a pena ler este livro. E a linguagem ela possui 3 funções. A primeira função é transmitir, é comunicar pensamento. Tá? Essa primeira função da linguagem, transmitir pensamento. A segunda função é transmitir volição, que é vontade. A palavra volição tem a ver com a vontade. E o terceiro ponto é transmitir emoção. Tá? Observe que a ordem aqui é muito importante. Comunicar pensamento, um ato da inteligência, tá? Do intelecto. Transmitir volição, que é o ato da vontade. O ser humano, na sua dimensão espiritual, diferente dos outros seres que existem, a sua dimensão espiritual ela trabalha com a inteligência e a vontade. E emoções. A emoção aqui será a expressão dessas 2 etapas anteriores que nós estamos falando aqui, que será expressa aqui. Esta ordem é muito interessante porque na ordem realmente das questões, das características, dos graus mais altos da nossa inteligência, a emoção não é que ela é desprezível, mas ela precisa estar ordenada pelas primeiras as 2 primeiras proporções que eu coloquei aqui para vocês. É essencial isso. Sem essas 2, a nossa linguagem, seja ela escrita, seja ela fruto de uma expressão da pessoa, ou expressão pessoal, ou das atitudes, ela estará sempre fadada a uma infantilidade. Já já vou falar sobre isso aqui, isso é muito importante.
Por que diante de uma infantilidade? Se vocês perceberem, aqui eu estou observando aqui meu esquema aqui, os gritos e exclamações e ruídos são interjeições. Interjeições não características aqui em uma linguagem. Isso é próprio dos animais. Esta expressão de gritos, de ruídos. Tá? Porém, essas interjeições, esses gritos não formam frases. Por quê? O que são as frases? Os seres humanos também soltam gritos, né? Sons, ruídos. Porém, olha que interessante, eles não estão limitados, nós não estamos limitados aos gritos. O ser humano forma frases. E o que são as frases? Esses sons se unem e formam as frases, expressam uma razão. Olha que nós falamos na carta de Pedro, razões à fé. Os sons da palavra formam frases. Eu estou aqui expressando isso, nós expressamos isso várias vezes. Os animais não fazem isso. Os animais não formam frases, porque não há razão, não existe razão nos animais, não existe inteligência nos animais. Tá? Essa é uma questão importante. E por que nós devemos trabalhar as duas, eu posso falar assim, potências, né? E agregá-las e atrelá-las à emoção? Porque senão o animal ele é basicamente extinto, ele é extinto. Ele é instinto, ele é ação, ele é essa emoção. Ele reage ao ambiente. Nós podemos viver a vida assim. A gente vai terminar essa live falando sobre isso. O sentido da vida também. A criança, inicialmente, ela está ali também balbuciando coisas. Mas esse balbuciar, posteriormente, se tornam palavras. Olha que bonito isso. Não é que a criança se torna humana. Já existe nela essa característica que nós chamamos na filosofia, esta potência. Então, esse balbuciar, mamã, papá, se transformará em uma palavra. Está relacionado a uma pessoa, a um objeto que está ali externo a ela. Tá? E é muito interessante isso. Há um objeto que está fora dela e que ela identifica como uma pessoa. E que não é uma pessoa qualquer. Olha que interessante, a razão nesta linguagem que a criança expressa. Porém, a criança precisa evoluir desta linguagem, dessa interjeição, para uma caracterização de uma palavra que está correlacionada à realidade que ela está ali. Por mais que ela não tenha ainda a razão prontamente ainda organizada para isso. O trabalho das emoções, se não estiverem ligados a estas questões, também podem nos levar a uma infantilidade de atitudes e de palavras e de expressões. Olha que estamos falando de linguagem, e olha que a linguagem ela já está passeando por muitos âmbitos, desde os âmbitos mais misteriosos da fé, do divino, das nossas estruturas internas humanas, mas também das nossas estruturas externas. Da nossa visão do mundo e fazendo até mesmo um contraste com os seres que existem. Aqueles 3 graus de existência, eu posso colocar até um 4º grau, na qual Aristóteles fala, né? A diferenciação entre uma alma vegetal, uma alma animal, uma alma espiritual e até mesmo dos seres inorgânicos, como pedras, enfim, desses seres que possuem uma dimensão material, né, da coisa. Acho que aqui está muito tranquilo o que nós estamos falando aqui, tentando facilitar ao máximo a linguagem. Compreender que a linguagem não é apenas uma questão de regras gramaticais. É muito pouco falarmos isso para nossos alunos. É muito pouco apenas um aluno ter uma dimensão da linguagem como uma questão apenas de uma regra ortográfica. Isto é próprio de uma expressão humana. Então existe algo muito substancial, muito próprio, muito divino na linguagem. É muito pouco. Talvez nossos alunos se interessam muito pouco por essas coisas porque não faz sentido. É muito mecânico. E não é que a coisa é mecânica, porque nós aprendemos mecanicamente. Nós não adentramos a profundidade das coisas. Tá? Ou então porque nosso ensino ele é a prática, né? Aquela questão marxista. A prática é uma prática mecânica. Os animais vivem da prática, de uma ação. Mas as ações dos animais não é uma ação apenas ali que para eles faz sentido? Não há sentido para eles. Eles apenas reagem. Nós não podemos, nós precisamos sair da animalidade e entrar na humanidade. E ampliar a nossa humanidade, que é a ampliação da inteligência. Tá? Estamos falando sobre linguagem. Lembrando, as 3 funções da linguagem é comunicar pensamento, volição e emoção.
Já tratamos disso na dimensão, começamos da dimensão alta da fé, descendo até as estruturas mais humanas dessas três dimensões, mostrando uma diferença até mesmo dos outros seres que existem, e mostrando que mesmo em linguagem mais simples, a criança já tem potência ali, esta característica da razão e desses sons que formam frases. Tá? Vamos lá. O anjo. O anjo, de que é formado o anjo? São Tomás trata disso, né, e vai falar muito bem. O anjo ele é composto de essência e existência. O anjo não transmite linguagem. Por quê? Porque o anjo não tem um corpo. O corpo vai expressar a linguagem. Isso é muito bacana, gente, para você descobrir a dimensão espiritual do ser humano. Tá? Vamos tratar da questão do ser humano e vamos voltar para o anjo. Observe. Quem está falando com vocês? A primeira coisa que você vai pensar é quem está falando, claro, sou eu que estou falando. E o meu eu, está se expressando de que forma? Através do som da minha voz, que chega aos vossos ouvidos, como também a imagem. Mas o som que sai da minha boca, a minha boca fala. A minha boca é o instrumento a serviço do som, da minha fala. Se nós vamos departamentalizar este processo só para a gente compreender que existe uma dimensão muito maior. A boca emite o som da minha fala, Existe uma dimensão que não está ligada, que está ligada ao cérebro, no sentido de que o cérebro também é um instrumento a serviço da minha alma espiritual. O cérebro é composto de neurônios que ajudam nessas questões, mas quem pensa é a pessoa. Então esta pessoa é a dimensão espiritual. Para quem não gosta muito de correlacionar as dimensões da religião, essa dimensão espiritual que é o ser humano, é ligada a esta alma espiritual. O anjo ele não tem esta dimensão corpórea, então ele não transmite uma linguagem, ele transmite pensamento. Tá? Uma aluna me fez essa pergunta hoje e achei massa, né? Porque foi uma oportunidade de falar um pouco sobre a Nossa Senhora. E o anjo, quando falou para a Nossa Senhora? Aqui eu quero chamar a atenção uma outra importância, principalmente quando a gente lê a Sagrada Escritura. A importância do sentido das palavras e esses sentidos ligados à linguagem que ela foi escrita. Quando o anjo entra ali para saudar Nossa Senhora, eu tenho uma Bíblia aqui do grego, um Novo Testamento escrito em grego, tá? Olha o sentido desta palavra ali do anjo. Olha que coisa fantástica, gente. Na tradução do grego, diz assim, Lucas 1, 28. E entrando até ela, disse. O anjo, ele entra em direção ao ser de Nossa Senhora. Ao ser dela, ao ser imaculado dela. A tradução do grego. E olhe que esta Bíblia aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida, né? Uma Bíblia de tradução protestante. O anjo entra em direção ao ser de Nossa Senhora e fala no mais íntimo da sua alma. As palavras e a linguagem deveria falar para nós no mais íntimo do nosso ser, para depois expressar uma atitude de prática. E olha que essa dinâmica que acontece em Lucas 1, 26 ali até o versículo 38 é muito interessante, porque Nossa Senhora recebe esta palavra, ela interioriza esta palavra, vai buscando razões, né? Não uma dúvida, mas uma razão para depois aceitar. A vontade, ela vai elaborar ali pensamentos, né? Ligado a uma dimensão de uma inspiração divina. Que bonito isso, né? Depois ela vai colocar a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a tua palavra. O anjo a deixa porque está ali interiorizada. E ela depois sai, vai até a Santa Isabel. Há uma ação, mas uma ação voltada por uma interiorização da palavra, que vem até ela. Tá? Então o anjo pode se comunicar, enfim, e o anjo termina dizendo: para Deus nada é impossível, tá? Então, enfim, não duvidemos de Deus, né? Então fala na interioridade de Nossa Senhora, e que é importante a gente perceber e aprender isso.
porque também existe uma correlação entre Nossa Senhora e Jesus, que é o verbo de Deus. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas o que é palavra? O que é a palavra? Tá? A palavra escrita, ela é a expressão da linguagem. É uma expressão da linguagem. Tá? Laranja. Se eu falo laranja para vocês, automaticamente, no seu imaginário, já existe uma imagem e a ideia de laranja. Você não precisa ter a laranja aí na sua frente para que ela tenha existência. Ela existe. Agora, se eu falar que aquele que está ali atrás, tá? Ele vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que isso aqui que eu vou demonstrar para vocês é laranja. Isso é laranja? Laranja? Automaticamente a sua inteligência que capta a verdade percebe que esta palavra, a palavra que eu disse, não corresponde ao objeto que está aqui na minha mão. E mesmo que eu escreva, não corresponde. E aqui eu estou fazendo uma crítica a essa questão da linguagem neutra. A linguagem neutra não existe. A linguagem neutra, ela corresponde a uma doença que quer implantar na humanidade, na sua inteligência e na minha inteligência. É uma desconstrução do ser humano. Então observe, quando a gente até fica aí meio que falando essas linguagens, repetindo, isso vai sendo interiorizado pela gente. Não existe mamix, existe mãe. A palavra mãe, que automaticamente vai estar correlacionada à palavra escrita a uma mulher do gênero feminino que deu a vida. Olha quantos adjetivos vão aparecer por esta palavra. O Manu me perguntou, mas se eu mudar a grafia, digamos que eu substituo a palavra, eu vou dizer que a palavra livro se escreve como se fosse mãe. Vamos inventar uma loucura aqui. Não muda. Isso aqui é o que é. Isso aqui tem tudo a ver mais tarde que vamos falar sobre linguagem. Estamos falando de linguagem. Isso aqui não vai deixar de ser o que é. E nem a mãe, a mulher, não vai deixar de ser aquilo que ela é. Consegue entender que a linguagem, ela é expressão também da verdade. A grafia, a escrita, deve também ser uma expressão de uma verdade, ou da verdade, que está correlacionada à realidade. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com esses modismos. Por quê? Vamos tirar aqui uma questão religiosa. Você está descaracterizando a realidade das coisas. A realidade do mundo que existe. E se nós introduzirmos isso para uma criança, o que é que ela vai reconhecer enquanto realidade? Nada. Ou que tipo de realidade ela vai reconhecer? Nada. E aí entram aquelas palavras, mas eu acho. Achar, gente, significa que você não tem certeza das coisas. A gente não pode viver do achismo, vamos viver da verdade. Nós não podemos ensinar nossos filhos um relativismo. Eu acho que não sou homem. Gente, isso é evidente, isso é evidência. Isso é claro, isso é a realidade. A distorção disso é a distorção da inteligência, é a descaracterização daquilo que é verdadeiro e essencial. No âmbito da fé, você está introduzindo aqui aquele babel, aquela confusão, que automaticamente é uma ferida na alma, uma ferida na dimensão humana. Seus pedagogos aqui não permitam isso acontecer. Por amor a Deus, por amor à razão, aquilo que é próprio da educação. A palavra educação quer dizer exducere, quer dizer retirar do sono, retirar da ignorância. Nós podemos introduzir ignorância aos nossos alunos, nossos filhos. Devemos ampliar a sua inteligência e a sua humanidade. Vamos falar já sobre isso. Então, a linguagem é um sistema de símbolos que se expressam som, tá? Também. Tá? A linguagem também vai expressar, né, os símbolos que são as letras ali. Claro, eu estou aqui não fazendo de forma muito técnica, tá? Os pedagogos estão aqui. Estou fazendo de uma maneira mais simples para as pessoas que não conhecem essa parte poderem entender. Então a linguagem vai expressar através dos símbolos, que vão expressar o som das letras, né? As letras são sons, né? As vogais estão ali, as consoantes, os sons, né? Michel pode me corrigir também, que conhece mais isso do que eu, né? Porém,
esta expressão do que está escrito ali, ou do que é falado, ele vai expressar o quê? Pensamento, vontade e emoções. Prontamente isso. Palavra mamãe. No teu pensamento já sabes que esta ideia prontamente é do que é a mãe. Tá? Isso é muito claro. Ela pode gerar emoções em vocês, claro. Olha que essa palavra, essa linguagem é precisa. Mas aí que tá. O mundo é também composto de matéria e forma. Vamos trazer um pouco aqui da filosofia para você compreender que a linguagem ela não está separada da filosofia. E ela não vai estar também separada do âmbito da fé. E o que é matéria? Primeiro momento que a gente pensa na matéria é algo palpável. Desculpe, algo visível. Algo material. Primeira coisa que nós pensamos sobre matéria é essa questão palpável, né? Segundo a ciência, uma aluna me falou hoje, achei maravilhoso. É tudo que tem massa e possui lugar no espaço. A matéria, né? Vamos lá. Ela vamos pegar o conceito, né, da ciência, que de certa forma é limitado. Possui massa, tá? E possui um lugar no espaço, tá? A matéria. Você percebe aí também as emoções, a tristeza. A tristeza é perceptível? É. Mas você consegue tocar na tristeza? Não. O som. Som. Eu estou falando aqui. O som da minha voz. Você escuta. A palavra ela tem um som. Tá? Então qual é a matéria da palavra? O som. Da palavra. Que não está escrito é o som. Você consegue tocar no som? Consegue perceber que a matéria, já vamos falar sobre substantivo, isso vai aparecer muito mais forte aqui, tá? A matéria é o primeiro princípio de uma essência corpórea. É o primeiro princípio, tá? É o primeiro princípio daquela causa, né, de uma essência corpórea, tá? Pronto. A madeira, a madeira é a matéria que está ali, a madeira, tá? Então qual é a forma? O que é a forma? A forma é o que insere na realidade, tá? É o princípio essencial, na qual, né, é o princípio essencial da coisa. Qual é a forma da madeira? Qual é a forma humana? A matéria humana. Qual é a sua forma, a sua alma, a inteligência, a alma espiritual? Esse princípio que insere o ser no mundo. Não sei se ficou claro aqui, tá? Então o mundo é composto de matéria e forma. Tá? Vamos entender isso na questão da linguagem. Tá? Qual é a matéria da linguagem? Aquilo que está expresso na grafia. Estou falando de maneira mais simples. Nas palavras que até alguns já digitaram aqui. Esta é a matéria. O som, a palavra que eu estou falando, o som, Salve Maria Imaculada, ele é a matéria da palavra. E qual é a forma? Este pensamento que foi expresso pela escrita. Por exemplo, né, Santi colocou boa noite, Salve Maria. Ele expressou esta palavra que estava no seu interior na digitação. A forma é esta ideia, é o pensamento. É o significado da palavra. Tá? A expressão da palavra está ali. O seu significado é aquilo que vai estar expresso. É a expressão, ou a explicação, ou o significado da palavra. Tranquilo aqui? Estamos falando da linguagem. Tá? Gente, isso parece uma coisa muito boba. Mas a gente percebe, existe uma questão metafísica aqui. Existe uma coisa que você vê, existe uma coisa que está além da física. E que nossos alunos, nossos filhos, e até nós mesmos, no mundo, nós não conseguimos captar e perceber isso. Nós não conseguimos compreender que existe um sentido nas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A colher. Isso aqui é muito bom, falar de uma maneira muito prática. A colher. Aonde está a colher?
prontamente você vai falar que ela está na minha mão. Aonde a colher está em mim? Na minha mente, vamos dizer assim. Ela não está como está aqui. Correto? Não dá, né? Ela está aqui dentro de mim, porque eu captei a essência da palavra do objeto colher. A colher, este objeto aqui, tem a palavra colher, a captação da ideia de colher está dentro de mim. Como a própria imagem. Se eu tirasse aqui e falasse, se eu não tivesse demonstrado para vocês um objeto falado colher, todos vocês que estão me explorando, melhor, palavra bola, automaticamente no seu imaginário, na sua mente, na sua inteligência, vai vir a imagem da bola. O conceito de bola. Até pode vir até a imagem da palavra bola. Só fala, escreva a bola aí. Você vai escrever, mas ela existe, primeiramente, a ideia da bola em você. E isso é muito existencial, porque nós captamos a essência das coisas, esse ato da inteligência. E esta captação e esta reflexão sobre as coisas que nós captamos no mundo, isso tem a ver com a linguagem. O ser humano é um ser de linguagem. Diz até que Aristóteles, nos seus escritos, fala assim, que o homem é um ser social. O homem é um ser de linguagem. A linguagem ele é o elemento principal da cultura. Olha que importante. E haja vista, nós temos também a palavra. A Sagrada Escritura ela é um livro, mas o mais importante é a palavra que a contém. A palavra não está limitada apenas às escritas, ao escrito que está aqui, às letras. A palavra ela é muito maior do que o livro. Haja vista, São João fala no seu último versículo. João capítulo 21. Se não me falha a memória. Vamos lá, versículos, acho que é o 35. João 21, 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que eles escreviam. Porque a palavra é muito maior do que a escrita. O significado da palavra. Observe que estas questões aqui só estamos falando do ser humano. Mas que importância tem isso? Vamos lá a uma questão muito simples da nossa linguagem. A palavra substantivo. O que é o substantivo? Meus alunos já falaram logo. É aquilo que dá nome aos objetos, aos seres. Qual é o único ser que dá nome aos objetos? O ser humano. Somos nós que damos nome aos seres. Agora uma segunda pergunta. Quem te deu esta autoridade de dar nome aos seres? De dar nome a um filho? De nomear as coisas? Gênesis capítulo 12, versículo 20. Esta Alessandra deve gostar, tá? Gênesis 2:20. O homem deu nome a todos os animais. Vamos lá, melhor, 19. E Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens, todas as aves do céu, e conduzia o homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais, às aves do céu, a todas as feras selvagens. Por que o homem dá... Claro que o Criador de todas as coisas, no capítulo 2 do Gênesis, é Deus. Tá? Ao homem que tem esta fagulha, esta imagem e semelhança de Deus, por causa dessa alma espiritual soprada nas narinas do homem, o homem se torna um ser vivente, tem esta alma espiritual, esta autoridade dada por Deus ao homem para dar nome aos seres. Mas as coisas existem por causa de Deus. Vamos chegar nesta parte já, correlacionando linguagem, tá? A substância é o substantivo, né, das coisas. Vamos lá, substantivo. Qual é o radical da palavra substantivo? Substância. Substantivo tem a ver com substância. Já repararam isso? Substantivo. Substantivo ele vai demonstrar a substância das coisas. Vamos lá, o que é a substância?
Eu espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Estamos falando muita coisa, parece que não estamos falando de linguagem, tá? Vamos lá. Peguei aqui o Aurélio. Eu não roubei esse Aurélio da escola. Eu peguei emprestado e até agora não devolvi, tá? Utilizo muito ele aqui. Vamos lá. Substância. Substância é a parte real ou essencial de alguma coisa. Tá? Na parte de filosofia aqui que ele vai trazer, ela vai na parte de língua. A expressão linguística, focalização como um conjunto de elementos de valor individual. As coisas que existem possuem uma substância. As coisas que existem possuem uma essência. Possuem uma substância. Esse conceito de substância está na filosofia. A substância das coisas que existem, que possuem matéria e forma, como as palavras possuem matéria e forma. Então a linguagem ela deve estar associada a esta ordem, esta ordenação das coisas, que é expressa pelo pensamento e pela vontade. Tá? Percebam que está tudo conjugado, está tudo ordenado. Se eu retiro isso da ordem, eu crio um caos, uma desordem. Observe que só quem consegue identificar essas coisas é o ser humano pelo ato da inteligência. Olha que bonito isso. E essa substância das coisas, elas são individuais. Existe uma individualização das coisas. Ao ser humano, a pessoa humana, eu acho que como substantivo está bem tranquilo aqui. O ser humano. Existe uma outra palavra também ligada a substantivo, que é a palavra subsistência. Tá? O que significa subsistência? Vamos lá. Subsistência tem a ver com algo que é fixo, individual e que possui matéria e forma. Um exemplo. Há questões em nós, no ser humano, que são visíveis e invisíveis. Tá? Por exemplo, as questões visíveis, vocês estão me vendo aqui agora. Meu corpo, as minhas características físicas. Nós podemos colocar isso num sujeito concreto. Tá? Perfeito isso aqui, tá? Ora, vamos relacionar o sujeito concreto à vida, às coisas que a gente pode ver no mundo. Tá? Uma característica que eu tenho, uma qualidade, você pode colocar aí uma qualidade, ou um defeito. Você vai ver que esse defeito, esta característica, ela é abstrata. Felicidade, ela é abstrata. A tristeza, abstrata. Automaticamente também as coisas possuem uma essência, que são captadas. Que é a ideia das coisas. Tudo está relacionado, estamos falando da única palavra, a palavra substantivo. Então nós percebemos essas características comuns, que são as características físicas, e abstratas, as questões emocionais, pegando no campo da psicologia, a dimensão corpórea, a alma vegetal do corpo, fazendo também um diálogo com a filosofia, a dimensão da psique, tá? Dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos, dos instintos, o abstrato. Mas existe também algo em mim, no ser humano, que é a sua subsistência. Essa dimensão espiritual, essencial, que não muda. Vamos lá. Observe, senhoras e senhores. O meu aspecto físico hoje, daqui a 10 anos, vai mudar? Vai mudar. Os meus cabelos vão ficar mais brancos. O meu aspecto vai ficar mais envelhecido. Porém, nem por isso, daqui a 10 anos, se eu estiver ainda fazendo lives ou por alguma outra tecnologia, eu vou deixar de ser quem eu sou? Não. Isso é subsistência. Eu posso até mudar de pensamento? Posso. Mas vai deixar de ser quem eu sou? Não. O ser humano ele subsiste sobre si mesmo, sobre os acidentes, nós chamamos de acidentes. Esses aspectos físicos, psicológicos, são acidentes, são aspectos acidentais, nós chamamos isso na filosofia. Está ligado a um sujeito concreto, a um sujeito abstrato das coisas, às abstrações das coisas. Abstraída, o que nós abstraímos
do mundo, as imagens que nós abstraímos das coisas também, as essências, tudo está ligado à palavra substantivo, que vem da palavra substância. Olhe como nós podemos ampliar o imaginário dos nossos filhos a partir da linguagem e automaticamente humanizar o nosso ensino, levando realmente a uma dimensão das potências humanas, um senso de imaginário, de identificação da realidade e contemplação das coisas. Porque este mesmo ser humano concreto, ele está inserido em um espaço geográfico. Podemos tratar da geografia. Porque este mesmo ser humano que modifica o espaço geográfico, nós podemos falar desse ser humano que possui umas dimensões físicas alto, baixo, né? Numeral, possui qualidades, né? Adjetivos. Né? Está inserido em um tempo histórico. Olha quanta coisa podemos falar do substantivo. Expressa através da sua roupa a arte. Tá? Possui um corpo, organelas físicas, né? A ciência. E aqui estou falando a partir de um estudo da integralidade, porque o ser humano ele é integralidade. Voltamos ao campo da psicologia, da logoterapia ou da antropologia. O ser humano ele é um ser integral. Lembra quando eu falei do anjo? E comparei que o anjo não expressa a linguagem porque ele não tem um corpo? A expressão da minha alma, daquilo que é mais essencial da minha subsistência, é o que eu estou expressando pelo meu corpo. Eu estou expressando pensamento, eu estou expressando isso aqui por um ato de vontade, e estou expressando aqui as minhas emoções diante daquilo que eu estou falando, as minhas razões. Linguagem, não perca o fio da meada. Automaticamente eu estou expressando isso aqui. E nós fazemos isso o tempo todo. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, estou expressando através da escrita, pensamento, a minha vontade ali, os meus desejos pelo ato do livre-arbítrio, mas também ali as minhas emoções. Esse substantivo que possui uma substância que sou eu, mas que é muito mais profundo. E nós devemos sempre aprofundar. Esta é vida. Estamos falando da vida. Automaticamente, essa subsistência, ela tem também uma outra característica do substantivo que dá nome de um substantivo próprio. Por exemplo, José Carlos, para alguns, ou Júnior. Esse nome, existem muitos nomes com esta palavra, Júnior, ou nome próprio, José Carlos. Tu podes lembrar de São José que está ali, mais um pouquinho para cá, né? Para cá. Porém, este que vos fala é este José, único e irrepetível, porque cada ser humano é único e irrepetível. Só existe este sujeito, que foi sujeito, que é sujeito que tem uma influência também dos seus pais, dos meus pais. E aqui podemos trazer uma outra área da psicologia. Eu tenho esse condicionamento genético, a área da ciência, herdado dos meus pais. Mas eu recebi esta alma de Deus. E apesar, por exemplo, meu filho Bento é único, há outros Bentos. Mas este Bento que está na barriga da minha esposa é único. Recebe a nossa carga genética, porém ali é uma pessoa diferente do seu pai. É o Bento. Único, irrepetível. Nós podemos aprender isso com a linguagem. Se nós perdermos isso, a linguagem neutra quer destruir isso. A sua identidade. E, prontamente, voltamos o que é a palavra. O que é a palavra? O Salmo 104, no versículo 30, ele vai dizer assim. Salmo 104, 30. Algumas Bíblias podem ter uma outra versão aqui do Salmo. Tá? Eu vou dar outra versão aqui. Salmo 104, no caso aqui para algumas será o 103. No versículo 30 diz assim:
Enviai, Senhor, enviais o teu sopro, e eles serão criados, e renovareis a face da terra. O que é este sopro? É até a oração que fazemos no Vinde Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, o vosso sopro. Este sopro é aquilo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 do Gênesis. Gênesis 1, versículos de 1 ao 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus, Ruá Yahvé, palavra sopro. Ruá Yahvé quer dizer pneuma, que traduzindo para a nossa língua é espírito, pairava sobre as águas. E aí Deus disse, Yahvé Dabar, palavra, Deus falou. Palavra é sopro, é som. E Deus cria a luz. Mas esta luz que Deus está criando aqui não é a luz do sol, porque ele vai criar o sol depois. É a luz da inteligência. É a luz da dimensão espiritual. É a luz que nós podemos correlacionar à ideia. A luz da razão, que tem origem na razão espiritual de Deus. No capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São João, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. As traduções para o português pode ser no princípio era a palavra, o Logos. Lembra do Logos de 1 Pedro 3? O Logos era Deus, o Logos estava com Deus e o Logo era Deus. E no versículo 14, João 14 vai dizer, o Logos se fez carne e habitou. No grego quer dizer morou entre nós. A palavra se faz carne. A palavra de Deus se faz carne. Olha que bonito, gente. A palavra de Deus se faz carne. Para a gente começar a finalizar, quero trazer uma meditação de um livro. Ah, outra coisa aqui, sobre o substantivo. Eu esqueci, eu não poderia esquecer disso. Nós começamos a falar sobre a esperança. Olha o que significa a palavra substância. Era isso que eu estava tentando me lembrar aqui. O significado da palavra. E aqui acho que foi muito bom estar no final mesmo, tá? Para a gente poder correlacionar a Deus. Hebreus, na carta aos Hebreus, vai dizer assim, a fé é a hipóstase. A fé é a hipóstase. Ei, amigo, tu chegasses atrasado, vai ficar salvo aqui essa live, não se preocupe. E também vai ficar no nosso canal do YouTube, tá? Então, fica bem tranquilo, mas vale a pena assistir posteriormente. Mas aqui, esta parte importante, o ponto alto, tá? Ah, o Edmilson, seja bem-vindo. A fé é a hipóstase, A palavra grega hipóstasis devia ser traduzida em latim pelo termo substância. Olha o sentido das palavras, da linguagem. E ele vai dizer assim, que a fé é um hábitus, ou seja, uma predisposição constante do espírito. Olha o que diz assim, podemos dizer que o germe, portanto, da segunda palavra substância, semente, o germe, já estão presentes em nós. As coisas que se esperam, a totalidade, a vida verdadeira. E precisamente porque a coisa em si já está presente, porque o ser humano é o único ser que tem linguagem, o ser humano é o único ser que dá nome aos seres, porque recebeu isso de Deus, tá? Esta presença, continuando, daquilo que há de vir, cria também a certeza. Esta coisa que devia vir ainda não é visível ao mundo externo. A fé e a esperança, a plenitude, né, da fé. Mas pelo fato de trazermos como realidade equativa e dinâmica dentro de nós, surge agora uma certa percepção dela. Parece que eu não estou falando nada com nada aqui. Parece que essas questões elas estão um pouco separadas, mas não.
Observe, senhoras e senhores, neste livro, eu li para os meus alunos hoje isso. Vou finalizar com duas coisas aqui. Neste livro, né, do Moultrie Adler, Como Ler Livros, ele diz assim, e aqui quero exortá-los à importância da leitura. Nós temos, às vezes, como pais, a mãe diz assim, menino, vá ler o livro, e a gente não lê. Nós temos um defeito na nossa fé, que é achar que a fé é apenas o sentir. A fé não está ligada à razão. A palavra de Deus não dialoga com a razão. O próprio Carta de São Pedro fala a respeito das razões da fé. A fé e a razão, fala São João Paulo II, é como as asas de um pássaro, batem juntas, unidas. A fé precisa ampliar a minha inteligência. Como eu digo que amo a Deus e não busco conhecer a Deus no estudo, não sou amante da leitura. Não dialogo. Eu sou apenas a fé. E nem sabe o que significa o conceito da palavra fé, da linguagem, dessa palavra. Olha o que diz aqui. Você tem uma mente. E o livro consiste em palavras escritas por alguém cujo objetivo é comunicar algo a você. Eu falo muito isso para meus alunos. Se a gente não consegue interpretar uma frase, como nós vamos interpretar a vida? Como é que tu vais interpretar a realidade que está na tua frente se não interpretas uma coisa que está escrita? Se não busca, se não se debruça sobre aquilo. Se a gente não lê um texto, se a gente não interpreta um texto, como nós vamos interpretar a vida? Como nós vamos interpretar o coração? O nosso próprio coração. Como é que eu interpreto esse texto? Como é que eu interiorizo um texto? Como é que eu interpreto este coração de alguém que me transmite algo pelo livro? Como é que eu vou interpretar as Escrituras? Pedindo a graça no Espírito de Deus. E vai dizer aqui que há duas relações possíveis entre a sua mente e o livro. E não apenas uma. Ele vai dizer aqui, temos um livro, o livro, e a nossa mente. À medida que se lê, ou você entende perfeitamente tudo o que o autor tem a dizer ou não. Óbvio aqui, né? Se entende, talvez você tenha absorvido apenas informações, mas não necessariamente tenha progredido no entendimento. Se o livro lhe é perfeitamente inteligível, do começo ao fim, então o autor e você são como mentes fabricadas a partir do mesmo molde. Os símbolos expressos nas páginas seriam meras expressões do entendimento que já lhe eram comuns, antes mesmo de vocês conhecerem. Não há profundidade aqui. E aqui eu quero exaltar os educadores. Esta educação talvez muito facilitada, não há esforço, não há descoberta. Apreender. A inteligência vamos colocar aqui uma visão metafórica, a inteligência é como um músculo. Para que ele cresça, ele precisa de esforço. Se tudo é dado, não há descoberta, não há filosofia, não há admiração, não há profundidade. Observe como nós também fazemos isso na fé. Não há profundidade. Porque a nossa leitura de mundo, nossa leitura de fé, nossa leitura existencial também é pobre. Também é superficial. A nossa linguagem existencial é pobre, é rasa. Nós não buscamos as profundezas, águas profundas. Contemplemos a segunda alternativa. Você não entendeu o livro perfeitamente. Consideremos que você entendeu o suficiente para saber que não entendeu tudo. O que infelizmente não é sempre o caso. Você sabe que o livro tem mais a dizer e, por conseguinte, que o livro contém algo que pode aumentar o seu entendimento. As pessoas dizem assim, eu não preciso ler, preciso conhecer. Ou acham que quem estuda não tem fé. Está na superficialidade. Esta busca por conhecer a Deus, de aprofundar a fé. Né? O que fazer, vai dizer aqui ele? Você pode entregar o livro a outra pessoa, na esperança de que ela possa ler melhor que você, mostrando a ela os trechos que incomodam. Ela pode ser uma pessoa viva ou um livro. As pessoas não gostam de ler, não gostam de ler a vida dos santos, não gostam de ler um livro.
Não gosto de pedir auxílio para quem está um pouco mais avançado. No nosso caso, a igreja que interpreta as escrituras. A nossa linguagem se empobrece. Fica vazia. Ou ainda você pode decidir que os trechos que estão além da sua capacidade de compreensão não são realmente importantes. Nos dois casos, você não está lendo de maneira exigida pelo livro. A solução é uma só. Você tem que se dedicar melhor ao livro. Você tem que se dedicar melhor à vida. Você tem que se dedicar melhor à linguagem. Se dedicar melhor ao aperfeiçoamento da fé, da humanidade, das nossas relações. Contando com o poder da sua mente, que tem que de operar os símbolos que estão diante de você, a fim de elevar-se do estado de entendimento ao estado de entendimento superior. Quando nós temos preguiça de ler, nós temos preguiça de amar. Preguiça de buscar a Deus. E vivemos na superficialidade da vida e da fé. Muitas vezes a nossa linguagem é pobre. Porque a nossa vida é pobre no sentido da pobreza espiritual, porque a nossa linguagem é pobre. Na expressão do que nós falamos, das nossas roupas, daquilo que nós nos alimentamos a alma. Nós temos visto muitos jovens assim, pobres, doentes, com o imaginário deformado, com o coração deformado. Quero finalizar verdadeiramente com algumas palavras no livro da Sabedoria de Salomão, no capítulo 9. Gosto muito desse texto quando leio na liturgia das horas. Diz assim, Sabedoria 9:9. Contigo está a sabedoria que conhece tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados enviai-a. Manda de teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. E ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória. Hugo de São Vítor, na Didascalicum, ele vai dizer que a sapiência, a sabedoria é igualmente de Deus. Jesus é o verbo, é a sabedoria do Pai. São Francisco de Assis fala isso, né? E Santo Agostinho. De todas as coisas a serem procuradas, a primeira deveria ser a sabedoria. Nela, na sabedoria, reside o bem perfeito. Se tu perguntares aos alunos o que você quer fazer na escola, só quer estudar para ser uma máquina. Para ter poder, não para ser um ser humano melhor. Estou dizendo que é ruim trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Porém, é preciso que o homem se dignifique para que o trabalho seja digno. Eles não querem ser, só querem ter. E aí querem ter a qualquer custo. E se esvazia moralmente. A sabedoria é alguém, é uma pessoa. É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. É o Logos, é a mente de Deus. Palavra, mente. Lembra que eu falei no início? A palavra expressa pensamento. Ela é a primeira porque a nossa origem, com ela nós conhecemos melhor. É a nossa origem, a nossa essência. No templo de Apolo, na Grécia, em Delfos, tem aquela frase, né, que o Sócrates utiliza: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo, fala Hugo de São Vítor, é conhecer a sua origem. A sapiência ou a sabedoria é a forma do bem perfeito. Olha que bonito, tá vendo? Isso aí é a deusidência, né? É a forma do próprio Deus. É a forma do mundo, do homem, que recebe de Deus a sua sabedoria. Ainda aprofunda Hugo de São Vítor, olhando para dentro de si. Lembra que linguagem expressa pensamento e vontade e emoção? Ele verá os traços da sabedoria. Esses traços da sabedoria, eu digo para vocês, é a nossa imagem e semelhança com Deus. Se a gente não busca a sabedoria, se a gente não busca o sentido das coisas, podemos viver como os animais,
que não sabe o sentido da vida, que não tem sentido de nada. Como o filho que recebe de si os traços do genitor, os traços de Deus. Como conhecer a sapiência, diz Hugo de São Vítor? Pela leitura, pela reflexão e pela contemplação. Leitura, reflexão, contemplação. Termino verdadeiramente dizendo que Deus é o agente da existência, Ele nos dá a forma, Ele nos dá a matéria e Ele é o fim último do homem, que é a sabedoria. Meus queridos, a razão de ler é anterior a este ato, né? Deus criou a razão. O fim último do homem é Deus. É a dimensão espiritual. É a dimensão da inteligência. E aqui nós deveríamos viver uma linguagem da sabedoria divina, na sabedoria humana, para a sabedoria que está no mundo. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos dê a graça, porque ela recebeu a sabedoria dentro de si, que é o próprio Verbo de Deus, que se fez carne. Ela recebeu essa sabedoria e fez crescer dentro dela. E essa sabedoria se fez carne, se materializou. E como fala São João, aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos, o Verbo da vida. Que Nossa Senhora nos dê esta graça. Que nesta breve oração do Espírito Santo, que nós já conhecemos e que vimos que está ligada à palavra de Deus no Salmo 104, versículo 30, a nossa inteligência se abra para Deus. E olhando dentro de si mesmos, reconheçamos que esta linguagem de Deus está em nós, que precisa ser expressa na nossa vida, numa humanidade renovada pela graça e pela imagem e semelhança do Verbo que se fez carne no ventre da Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que esteve aqui nesta live, né? Essas 10 pessoas. Uma grande graça poder compartilhar essa sabedoria que não é minha, é de Deus, com todos nós. E a gente possa perceber que nas coisas e na educação, na linguagem, existe o sentido da vida. Existe sentido que é Deus. Agradeço a vocês que estão aqui. Deus os abençoe. Repito, esta live ficará salva aqui, tá? Ficará também no YouTube, Filhos de Kobe com K. Peço a vocês que possam divulgar, né, esta live. Se você achou que ela foi positiva para você, se ela serve para alguém, compartilhe, tá? Também se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nós queremos futuramente colocar cursos lá no nosso canal do YouTube, para que as pessoas possam cada vez mais se apaixonar por Deus, né? Eu que agradeço por você estar aqui. É isso aí, eu que agradeço, irmão, pelas orações, pela presença. É isso aí. Agradeço aí, Cláudia, minha esposa Michele, Camila, Socorro. Teve algumas outras pessoas que entraram aqui também. Rafael Lacerda. Se eu não me engano, este aqui é Ramon. Minha irmã Ana, minhas irmãs entraram, salve Maria aí. Minha sogra, meu sogro. Santo a todos vocês que entraram. Muito obrigado. Rezem pela gente, nos ajude nesse apostolado. Nós temos um grupo, sempre é bom falar sobre isso, de formação às segundas-feiras, às 8h30. Desejando estar conosco, partilhar conosco a palavra de Deus, ensinamentos, às 8h30, pelo Google Meet. Só deixar o seu contato aí que nós colocamos você no grupo do WhatsApp para as transmissões. Beleza, pessoal? Então, vou me despedir de vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Salve Maria.